Reflexão bíblica. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 3. Segunda Tessalonicenses 3. Paulo pede aos Tessalonicenses que orem por ele e por seus companheiros de ministério, para que a palavra do Senhor seja espalhada rapidamente e seja glorificada. Ele fala sobre a necessidade de trabalhar diligentemente e adverte contra a ociosidade e a desordem na igreja. Paulo encerra a carta com saudações pessoais e uma bênção. O trabalho segundo a Bíblia. Neste capítulo de 2 Tessalonicenses 3, veremos que Paulo começará pedindo que orem por sua vida e pela expansão do Evangelho de Cristo. Tem sido comum o apóstolo orar pedindo que o próprio Deus guarde a sua igreja. Uma palavra de exortação muito detalhada falará sobre o trabalho em honestidade, onde muitos estavam sem querer trabalhar, aguardando uma iminente volta de Cristo. Paulo os advertirá dizendo que isso está errado e lhes mostrará seu próprio exemplo de trabalho árduo e honesto, diariamente. Encerrará aconselhando de que façam o bem continuamente e rogará a bênção de Deus sobre suas vidas. Contexto histórico. Paulo deu detalhes da volta de Jesus com relação à manifestação de um ser, o Anticristo. Na segunda vinda, após o arrebatamento, o Anticristo terá totais poderes sobre essa terra, quando o Espírito Santo for retirado. Os seres humanos pecadores e o seu descaso a Deus os levarão ao engano do maligno, permitido por Deus sobre suas vidas. Os filhos de Deus, os filhos da luz, serão constantemente guardados e fortalecidos na justiça de Deus. O Senhor é fiel. Versículos 1 ao 3. E, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens irracionais e maus, porque nem todos os homens possuem a fé. Mas o Senhor é fiel, e vos confirmará e vos guardará do maligno. Paulo lembrou os Tessalonicenses que, mesmo que homens irracionais e maus estivessem perturbando os cristãos, o Senhor é fiel. Não deixem de trabalhar. Versículos 4 ao 6. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis as coisas que vos mandamos. E o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciente espera por Cristo. Nós vos mandamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente não segundo a tradição que ele recebeu de nós. Não trabalhar e esperar que a igreja as alimente é um comportamento irresponsável da parte de pessoas capazes. A visão de alguns da igreja de Tessalônica, que achavam que o dia do Senhor tinha chegado e portanto Jesus logo viria, 2 Tessalonicenses 2 verso 2, deve ter feito com que eles parassem com suas atividades normais. Ou pode ter sido apenas uma atitude preguiçosa comum, 1 Tessalonicenses 5 verso 14. O exemplo de Paulo. Versículos 7 ao 9. Porque vós mesmos sabeis como convém seguir-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Nem comemos o pão de homem algum de graça, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Paulo tinha o direito de receber sustento financeiro por trabalhar no ensino e evangelismo, mas preferiu se tornar exemplo para os Tessalonicenses, trabalhando para suprir suas próprias necessidades a fim de não sobrecarregá-los. Não quer trabalhar? Não coma. Versículo 10. Porque, quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos, que, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Qualquer que tenha sido o motivo deste comportamento, Paulo ordenou, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ver Gênesis 3 versos 18 e 19.
A caridade cristã deve atender necessidades reais, e não falsas necessidades criadas pela irresponsabilidade. Intrometidos. Versículos 11 e 12. Porquanto ouvimos que há alguns entre vós que andam desordenadamente, não trabalhando, mas são intrometidos. A esses tais, porém, mandamos, e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Para piorar, esses tessalonicenses não trabalhavam e ainda por cima são intrometidos, talvez incentivando outros a não trabalhar para se concentrarem no dia do Senhor. Ver nota no verso 6. Admoestai como irmão. Versículos 13 ao 15. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas, se algum homem não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai tal homem, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o considere como inimigo, mas admoestai-o como um irmão. Paulo queria que a igreja de Tessalônica não se associasse com esse tipo de pessoa, mas que chamasse a atenção dele como irmão, com vistas a corrigir o problema. O Senhor da paz. Versículo 16. Ora, o próprio Senhor da paz vos conceda a paz sempre, por todos os meios. O Senhor seja com todos vós. Paulo se referiu ao Senhor, como Senhor da paz, e orou para que Deus lhes concedesse sempre a paz, por todos os meios. Isso era especialmente importante para uma igreja que sofria perseguição. Paulo saúda. Versículos 17 e 18. Saudação de Paulo, com minha própria mão, que é o sinal em todas as cartas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A saudação final foi escrita da minha própria mão. Por Paulo indica que esta era uma prática comum na antiguidade. O restante da carta foi escrito com a ajuda de um escriba profissional, um copista, que ia escrevendo conforme Paulo ditava. Conclusão. Concluindo, Paulo ensina aos irmãos de Tessalônica sobre o trabalho. Muitos naquela comunidade, pensando que a volta de Jesus era iminente, deixaram de trabalhar, comiam e bebiam sem contribuir através de seus serviços, e isso chegou aos ouvidos do apóstolo que, prontamente, lhes escreveu sobre o assunto. Paulo sempre trabalhou, era um montador de tendas, e seu exemplo é usado para que os irmãos voltassem à dignidade do trabalho, deixando de serem peso para os que trabalhavam e se dedicavam. Nosso trabalho é importante, é um meio de sermos dignificados, se termos nosso sustento e um canal do Evangelho em nossos companheiros de trabalho. Quando ele diz que, aquele que não quer trabalhar, não coma, está sendo enfático sobre a importância do amor fraternal, de nos colocarmos no lugar do outro, de termos empatia, e de contribuirmos para o bem geral. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.